Estamos de volta com o debate Rede TV IG, que também está sendo transmitido na internet pelos portais da Rede TV e do IG. Teremos agora mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos. Vamos rever as regras. Candidato pergunta para candidato. A ordem será definida agora, em sorteio. O candidato sorteado poderá escolher a quem fará a pergunta, mas não poderá perguntar para quem já respondeu. Desta forma, cada candidato fará apenas uma pergunta e dará apenas uma resposta. A pergunta terá no máximo 30 segundos e a resposta 1 minuto e 30 segundos. Haverá ainda 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica. O penúltimo candidato a perguntar terá que se dirigir necessariamente a quem ainda não perguntou nem respondeu. Vamos então agora ao sorteio do primeiro candidato a perguntar. Será Marcelo Crivella. O senhor pode escolher quem quiser. Garotinho, em 10 anos, saiu uma notícia agora no jornal Folha de São Paulo, em 10 anos as milícias passaram de 6 para 148 favelas na cidade do Rio de Janeiro, só na cidade do Rio. Se você contar o estado inteiro, são quase 200. Em algumas dessas favelas, as pessoas não podem ligar o hidrante de água sem pagar para o miliciano. Qual é o seu projeto para conter isso? Antônio Garotinho, 1 minuto e meio. Bem, senador, nós éramos acusados de apoiar a milícia e agora estão vendo que o governo que apoiou e que fez com que as milícias crescessem no estado do Rio de Janeiro é o atual governo. Então, o nosso plano para a segurança pública, em primeiro lugar, eu quero tranquilizar você que está em casa. Eu vou botar a polícia na rua. Hoje em dia, o cidadão está tendo carro roubado, está tendo seu telefone roubado, está tendo a senhora, sua bolsa roubada, está sofrendo porque não há policiamento ostensivo. O povo clama por policiamento ostensivo. Agora, para combater a milícia, é muito simples, senador Crivella. Vamos intensificar uma corregedoria externa. A gente sabe muito bem que as corregedorias internas normalmente protegem e acabam não punindo aqueles que, de fato, cometem infrações e atuam de forma equivocada, como não devem atuar, sendo policiais sem farda dentro da sua comunidade. Então, eu quero dizer que nós não daremos trégua ao crime e vamos colocar de volta nas ruas o GETAM, Grupo Especial Tático Móvel, que eram aqueles comboios de carros, 5 viaturas, patamos, que ficavam rodando de 7 da manhã às 7 da noite e depois engrenavam com outro grupo a madrugada inteira para evitar que você seja assaltado. Marcelo Crivella, 1 minuto. Eu tenho muita preocupação com a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, porque nos últimos anos, em todos os governos, ela vem apresentando índices anômicos de violência. Eu convidei o general Abreu, que foi comandante da 1ª Divisão do Exército, até bem pouco tempo, e que foi responsável pela segurança do Papa, para ser o vice-governador. Ele já comandou nessa segurança a Polícia Rodoviária, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Exército, as Forças Armadas, e é um homem experiente. No nosso site tem 17 pontos para a gente combater milícia, para a gente combater as facções, para a gente combater os assaltos na rua, inclusive com um novo BOP no interior, inclusive com batalhões de motociclistas e também com companhias de motociclistas nos batalhões atuais. Mas também melhorar a vida do soldado da Polícia Militar. Eu quero que você tenha ticket de refeição, eu quero que você tenha um colete à prova de bala para levar para casa, e eu quero fazer o Minha Casa Minha Vida da Polícia Militar, melhorar a sua vida. Antônio Garotinho, mais 1 minuto para a sua tréplica. Quem construiu a sede do BOP foi o nosso governo. O BOP vivia aquartelado dentro do QG, porque não tinha sede. Quem criou o batalhão motociclista que ele quer criar fui eu. Já existe o batalhão de motociclistas. Eu quero dizer, efetivamente, a você que está nos assistindo, que não podemos abrir mão, em hipótese alguma, do policiamento ostensivo. O que o Rio de Janeiro hoje está cometendo é um suicídio, colocando os policiais entrincheirados dentro de comunidade e deixando a população nos bairros, nas ruas, sem proteção. O número de assaltos a transeuntes aumentou 40%. O número de furto e roubo de automóveis disparou. Então, nós vamos redirecionar o trabalho da polícia. Nós não estamos falando aqui em acabar com o PP, de maneira nenhuma, mas nós precisamos entender que policiamento na rua, em todo lugar do mundo, é o que inibe o criminoso de atuar contra você. Obrigada aos dois. Vamos ao sorteio do próximo candidato a perguntar.
será Luiz Fernando Pezão. Pergunto ao senador Lidberg Farias. Senador, o senhor vive falando que a saúde está um caos. Eu queria saber como que o senhor vai administrar a saúde, se ela vai ser igual quando o senhor foi prefeito de Nova Iguaçu e tornou a cidade ingovernável na saúde, onde virou um caos a saúde pública do município. Lidberg Farias, 1 minuto e meio. Mas Vossa Excelência fala de agressividade. Eu quero dizer que eu governei a Prefeitura de Nova Iguaçu, fui reeleito com 65% dos votos, porque fiz um bom trabalho. Valorizei o salário do professor, fiz o bairro escola. Na saúde, candidato Pezão, a mortalidade infantil caiu de 22 para 15 por mil habitantes, uma redução de 27%. Mortalidade materna era 120, caiu para 60. Inclusive, o estado do Rio de Janeiro, em relação à mortalidade materna, é o segundo pior estado do Brasil. Só ganha do Piauí. E os senhores estão no governo há mais de 8 anos. Eu fiz meu trabalho, Programa Saúde da Família. Dobramos o número de famílias atendidas. Agora, sabe qual é o problema do estado do Rio? O governo é o segundo a menos investir em todo o Brasil. Só ganha do Mato Grosso do Sul. É o segundo. 7,1% das despesas. A corda está arrebentando em tudo que é município, candidato Pezão. Pergunta lá ao prefeito de Belfort Roxo se a saúde lá está boa. Pergunta ao pessoal de São Gonçalo se a saúde lá está boa. E vocês fazem a velha política. O candidato Pezão, como vice-governador, sabe o que ele fez? Ele transferiu recursos para a cidade dele, de 20 e poucos mil habitantes, 6 vezes mais para a cidade dele do que para São Gonçalo, do que para outras cidades da região metropolitana. É a velha política que existe no Rio de Janeiro. Vocês estão acabando com... Obrigada, candidato. Candidato Pezão, 1 minuto. Lamentável, senador. Se a taxa de mortalidade caiu, é porque ninguém nascia em Nova Iguaçu. A maternidade foi fechada. A maternidade, o Hospital Iguaçu foi fechado. O Hospital Jardim Pernambuco, que o senhor prometeu, está lá o esqueleto em Nova Iguaçu, até hoje a população esperando. É lamentável que em 5 anos de governo o senhor tenha tido 5 secretários de saúde, aumentando a dívida do Hospital da Posse em 3 vezes. A parceria que nós estamos fazendo com todos os municípios, botamos 2 UPAs em Nova Iguaçu, melhoramos junto com o prefeito Nelson Burnier, agora abrimos a maternidade Mariana Bulhões, estamos abrindo o Hospital Iguaçu e vamos continuar a investir cada vez mais em parceria com todos os municípios. Fizemos o programa de apoio aos hospitais, que está permitindo hoje os municípios melhorarem já as suas estruturas existentes. Lidberg Farias, 1 minuto para a sua tréplica. Candidato Pezão, o senhor não fala a verdade. O senhor está aqui, eu mostro ao senhor aqui o prêmio Leila Diniz da Lege, no Hospital da Posse, por ações de pré-natal e parto seguro e saudável que fizemos lá em Nova Iguaçu. O senhor não fala a verdade. Mais grave ainda, eu queria ter a oportunidade de perguntar ao senhor o que foi feito na região serrana. O senhor ontem teve um papel lamentável no programa de televisão, tentando se aproveitar daquele drama da recuperação da região serrana, quando, na verdade, a situação lá é de abandono, de descaso. E era o senhor que comandava como secretário de obras. O senhor sabia que de 74 milhões que foram destinados à reconstrução de creches, e o senhor era o secretário, os senhores devolveram 68 milhões para o governo federal, porque não executaram? 3 anos depois, obras de contenção de encostas, 63% até hoje, 3 anos depois, não foi empenhado. E o senhor estava à frente, incompetência como secretário de obras. Obrigada aos dois. Vamos ao sorteio do próximo candidato a perguntar. Será Garotinho. Eu quero perguntar para o Tarcísio. Professor Tarcísio, essa imoralidade do Estado ter feito um empréstimo ao BNDES para reformar o Maracanã e depois pegar o Maracanã bonitinho, de bandeja, e dar para os empresários. Queria saber o que Vossa Excelência acha. O senhor tem 1 minuto e meio. O que fizeram no Maracanã é símbolo desse modelo de desenvolvimento dos últimos 20 anos no estado do Rio de Janeiro. O privilégio dado exclusivamente para as grandes empreiteiras.
1,5 bilhão gastos no estádio do Maracanã para elitizá-lo, para impedir, inclusive, que a população continue utilizando o Maracanã com relação a isso. Nós, do PSOL, defendemos a reestatização de todo o complexo do Maracanã. E é bom que se diga que não é só o estádio, mas também a questão do estádio Célio de Barros, do atletismo, o Parque Júlio Delamare da natação, que estão fechados. Na cidade que será sede das Olimpíadas, os atletas não têm onde treinar e não se aproveita a situação do mega evento para gerar cultura e lazer e se subordina ao COI como se subordinou à FIFA, numa situação muito complicada que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro. Nosso entendimento é que é preciso que o Estado retome todo o complexo do Maracanã, garanta aos atletas o Célio de Barros, o Júlio Delamare, e retome de se tornar estatal. E que garanta ainda um outro elemento, que é a construção da aldeia Maracanã, lá no complexo do próprio Maracanã, o que foi feito ali com a cultura indígena, com a perspectiva que lá nós tivéssemos um espaço de vivência da cultura indígena, que democratizasse mais os direitos e respeitasse a questão da diversidade cultural que nós temos no Rio de Janeiro, foi um absurdo. Nós, do PSOL, estamos do lado dos atletas, dos movimentos sociais, daqueles que precisam e vão utilizar o complexo do Maracanã como espaço de direitos. Sua réplica, candidato. Eu quero dizer que, como você tem assistido meus programas, tem visto meus pronunciamentos, eu vou cancelar a privatização do Maracanã. Isso é uma vergonha. Eu sei que vai ter chiadeira. O Ricardo Teixeira, por exemplo, que estava fazendo ali em Piraí, pertinho do Pezão, vai para lá chorar, junto com ele. Né? Mas isso é em defesa sua. Porque o que foi feito aqui no Rio de Janeiro é vergonhoso. Isso tudo que o professor Tarcísio comentou é verdade. Foi uma grande negociata. Hoje, você, para comer um cachorro quente, um saco de pipoca no Maracanã, parece que você está na Disneylândia. O preço é absurdo. Eu quero dizer que, além de retomar o estádio de volta para o Estado, nós vamos voltar com aquela promoção maravilhosa, Gol de Placa, que foi o período em que você podia ir ao estádio com a sua família, juntando notinha fiscal e trocando por uma raspadinha da Loteria do Estado. 1 minuto para a sua tréplica. Mas é preciso, garotinho, e aí aqui a gente está concordando num ponto específico, mas a gente precisa mudar todo o modelo de desenvolvimento. Não dá para esquecer que seu governo também compactuou com esse tipo de modelo de desenvolvimento que privilegiava os grandes empresários e não a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, com a construção de quadras nas escolas. É preciso pensar o esporte para além disso e gerar a questão da cultura na própria escola. Por isso, a gente defende não só a questão do Maracanã, e defende mesmo a reestatização dele, o Júlio Delamare, o Célio de Barros, mas é preciso pensar a política como um todo. Nós não seremos e não somos financiados por essas empreiteiras que depois ganham os contratos milionários diante do governo. Nós temos rabo de cavalo, mas não temos rabo preso com essas empresas. É por isso que teremos autonomia para governar sem os interesses desses grandes empresários e faremos um governo para o povo, com os trabalhadores e os movimentos sociais. Muito obrigada, candidato.